Oi, boa noite. Tô em dúvida se eu uso esse negocinho aqui, essa luzinha ou não. Porque fica aqui no meu óculos, ó. E aí, eu fico assim, meu de lado. Assim com vocês. Boa noite, gente. E aí? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite. Vai chamando todo mundo aí, vai chamando todo mundo, porque o negócio aqui vai ser quente, viu? Vamos falar do nosso amigo Santo Espírito. Olha, vai ser pano pra manga. Eu também tô ansiosa, viu? Muito ansiosa. E aí, gente, esse negócio do meu óculos? Uns já disseram aqui, não usa não, pastor, a luz não. Fica encandeando, né, no óculos da pessoa. A pessoa tem que ficar assim de lado. A live mais esperada. Ah, por mim também, a live super esperada. Eu vou apagar pra vocês verem. E aí, muito escuro? Não, né? Acho que dá, né? Pra não ficar esse negócio no meu óculos. E aí, apago ou acendo? Digam aí. Assim ou assim? Se a pessoa fica mais bonita, né? Mas... Boa noite, boa noite. Vai chamando todo mundo. Vai me falando aí sobre o áudio. Vê se tá tudo ótimo. E aí, gente, com luz ou sem luz? Botem aí, com luz. Sem luz. Ó, com luz. Sem luz. Tudo bem que a pessoa não brilha tanto, mas eu acho que é melhor. Meu óculos não ficar encandeando. Porque hoje o assunto, olha, nada pode atrapalhar o assunto, certo? Então, chama todo mundo, chama todo mundo. Vai aqui no aviãozinho, já sai mandando pra todo mundo. Pra todo mundo chegar aqui. Tá bom, entendi, vai ser sem luz. Luz natural. Beleza raiz aqui. Beleza raiz, sem maker. Eu vou chamar aqui o meu povo, peraí. Vai chamando também. Bora, bora, bora. Live sobre Espírito Santo e experiências sobrenaturais. Logo em seguida você já emenda na live do testemunho do nosso irmão Tom Pô. Hoje tá bombando aqui nosso Insta, hein? Vamos lá, mandei pra todo mundo. Vamos embora. Daqui a 1 minutinho eu começo. Chama todo mundo. Vai, eu vou te dar 1 minuto pra tu ir no teu WhatsApp e começa a chamar todo mundo. Bora, bora, gente, vai começar. Vamos lá aprender. Vamos lá. Ouvir falar sobre o Espírito Santo, nosso amigo. Ah, eu amo esse assunto, né, gente? Eu amo falar sobre o nosso amigo Espírito Santo. Amo. Eu amo falar. E falar do Espírito Santo, gente, não tem nada melhor não, viu? Boa noite, pessoal que tem entrado aqui. Dani, Aline, Rebeca, Edilson, Ana Cristina, sejam bem-vindos. Luainá, povo lindo, Fernanda e Jennifer, Samari, por aí vai, gente. Se eu falar todo mundo, a gente não sai daqui hoje. E aí, chamaram todo mundo? Vamos começar a falar sobre o Espírito Santo e sobre as experiências sobrenaturais. Como é que eu cheguei, né? Onde é que eu comecei? Bora, sai chamando todo mundo aí. Vai. Peraí, eu vou chamar mais gente. Mais gente, porque eu amo falar sobre isso. E mais do que isso, eu quero que todo mundo tenha as experiências que eu vivi e tenho vivido, né? Quero que vocês também vivam. Eu vou chamar todo mundo para viver as experiências. E testemunho, gente, é exatamente isso. Testemunho é o quê? Faz de novo, né? Então, toda vez que você testemunha, você está dizendo, faz de novo. Eu creio que dessa live vai sair gente incendiado. Vai sair gente pegando fogo. Vai ter gente contando amanhã que não conseguiu dormir, pensando no Espírito Santo e recebendo do alto. Eu amo falar sobre o Espírito Santo. Então, vamos lá. Vou começar, tá? Eu decidi, na verdade, vocês decidiram, né? A gente colocou uma enquete sobre o que eu deveria falar, se seria sobre o Espírito Santo, sobre casamento, e aí vocês escolheram as experiências com o Espírito Santo. E eu não vou falar hoje da pessoa do Espírito Santo, certo? Quem fez metanoia já viu a pastora falando sobre a pessoa do Espírito Santo.
Mas hoje eu não vou falar exatamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje eu vou contar os meus testemunhos, as minhas experiências de batismo no Espírito Santo, né? Se você nunca ouviu falar sobre Espírito Santo, né? Se você nunca teve a oportunidade, se você caiu aqui nessa live e de repente você nunca teve uma revelação acerca do Espírito Santo, eu quero só, de forma bem rápida, dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, que nós recebemos ele no momento em que a gente entrega a nossa vida para Jesus, e o Espírito Santo ele começa um processo dentro de nós. E a palavra de Deus conta que o Espírito, ele nos agracia, ele nos dá de presente dons. E esses dons, eu costumo dizer que nada mais é do que... Peraí, eu acho que minha câmera também tá um pouquinho ruim. Calma. Foi. Pronto. Esses dons nada mais é do que armas. Armas que você recebe para o reino. Então, quando eu falo de dom, eu preciso falar de serviço, né? Os dons, eles não são para eu me gloriar. Os dons, eles não são para viver uma experiência mágica com o Espírito Santo. Não. Os dons, eles são derramados para capacitação, para te capacitar para uma missão, para uma obra, né? Então, os dons são como armas. É como se fosse realmente um soldado que chega lá no batalhão e ele vai começar a receber, de acordo com o tempo que ele vai sendo treinado, ele vai recebendo armas, né? Então, sei lá, é hipotético, gente, eu não conheço as histórias dos soldados, mas digamos, ele chega lá e aí ele vai aprender sobre defesa e tal, e de repente ele vai ganhar um canivete. E daqui a um tempo, vão ver que ele já tá mais experiente, ele vai ganhar uma arma, sei lá. Eu não sei o nome de arma não, gente, sou triste. Mas é uma arma pequena. Aí depois anda mais um pouquinho, ele vai ganhar uma bazuca. Daqui a pouco, mais um tempo, ele vai ganhar uma... Como é? Aquela que faz... Graças a Deus, nem o nome dessa eu sei. Bora, me ajuda, minha gente. Aquele que tira cápsulas e joga. Pelo amor de Deus. Fugiu da minha mente, né? Então ele vai ganhando essas armas, mas essas armas são para quê? Para ele? Para ele dizer, olha como eu sei mexer nessa arma e nessa arma. Não. A granada, graças a Deus, tem gente aqui que entende. Então essas armas não é para ele. Essas armas são para ele usar no exercício da tarefa, né? Essas armas ele recebe para que ele possa, vamos dizer assim, executar com o maior êxito aquela missão. Vocês compreendem? Então, com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você encontra Jesus, você começa a se relacionar com o Espírito Santo, e ali, e eu não entendo como, né? E a Bíblia também não explica, porque diz que ele dá como ele bem quer, mas o Espírito Santo, ele vem em determinado momento, ele vai te encher de uma plenitude máxima, e ali você vai ganhar um dom do Espírito Santo. E eu sempre digo que eu tive muitas experiências com o Espírito Santo, de enchimento no Espírito Santo, mas eu nunca tinha evidenciado um dom. Então, eu só posso dizer, né, eu acredito assim, eu só posso dizer que eu fui batizada com o Espírito Santo quando eu evidencio um dom. E aí eu já vou contar o meu testemunho do meu batismo no Espírito Santo. Eu cresci numa igreja, mesmo sendo um pouco tradicional, mas a minha tia, ela tinha um ministério, né? Ela tem um ministério muito lindo de cura, de libertação, de profecia. Então, eu vivia isso dentro da casa da minha avó. A minha tia, eu lembro que eu bem pequena, ela foi usada na vida de um tio meu, e eu ficava só observando aquilo, dizendo, que diferente, ela tá falando, mas ela fala com uma autoridade, ela fala, né, coisas tão específicas. Eu achei aquilo super interessante, né? Ela estava profetizando na vida daquele meu tio. Então, eu já tinha visto isso, eu já tinha visto minha tia no processo de libertação, né? Então, isso não era nada, assim, desconhecido meu, não era desconhecido. Mas, com o passar do tempo, né, passou-se alguns anos e eu cheguei na Sal e Luz, e a nossa igreja é uma igreja só legal, descolada, bacana, cheia de jovens, né? A gente queria muito viver aquela vibe de cristão, né? A gente não estava muito preocupado com essas coisas espirituais, né? O Senhor, ele nos arrebatou de presente mesmo. Ele nos deu esse ministério de fogo de presente. Mas nós estávamos ali de boinha e eu levei uma conhecida minha. E aquela menina, ela passou por um processo de possessão. E a gente não tinha experiência nenhuma com isso, nem eu, nem o apóstolo Rômulo, nem meu marido, a gente ficou meio que desnorteado, mas ali começava
o Senhor começava a nos comissionar para uma obra maior, uma obra grandiosa que Ele tinha nas nossas vidas. Eu vou contar bem rápido, porque uma hora não dá para contar as experiências não, viu? Pelo amor de Deus, vou ter que marcar uma segunda live. E aí, aquilo foi um start para a gente começar a buscar mais do espiritual. E eu lembro que o nosso apóstolo, ele ficou assim, a gente precisa disso. Ele já tinha sido batizado, mas ele não fluía, né? Ele tinha sido batizado com línguas, não fluía. O meu marido também já tinha sido batizado, mas naquele momento a gente estava muito bem, obrigado, caminhando sem fluir nos dons, né? Eu nunca tinha tido experiência nenhuma de batismo, mas a gente começou a buscar, assim, e o Senhor, nesse processo, Ele colocou pessoas mais experientes para nos ajudar, né? Eu lembro do pastor Levi que chegou, gente, as vigílias com ele era uma coisa linda. Eu lembro que eu cheguei a um momento assim de ser muito cheia do Espírito Santo, não tinha sido batizado ainda, mas ele orou na minha cabeça e profetizou, e ele disse, enche ela, Senhor. E naquela noite, gente, eu orei com a autoridade que eu nunca tinha orado antes. Eu orei assim, com autoridade, eu sentia como uma chuva vindo sobre mim, e eu orei com autoridade, que eu digo, é isso que eu quero para minha vida. Mas ali ainda não tinha sido o meu batismo, eu ainda não tinha evidenciado um dom, mas eu tinha tido uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Mas nessas nossas buscas, a gente corria muito lá para a chácara, e a gente ia para lá para buscar, a gente ia para lá para orar, a gente ia para a salinha de oração, né? Quem conhece, quem fez metanoia, né, sabe, aquela salinha de oração maravilhosa. A gente ia para buscar. E eu lembro que um desses dias eu fui e, gente, a salinha tava tão lotada que tinha lugar nem para ninguém se ajoelhar. Era todo mundo em pé naquela salinha escura, abafada, não tinha nem ar-condicionado antigamente. E eu lembro do apóstolo, ele tá tocando, e a gente tava com muita sede de Jesus. E eu me coloquei assim, fechei meus olhos e comecei a orar. Comecei a conversar com Deus. E com o olho fechado, orando, e de repente eu sentia como se eu tivesse saído daquela salinha, como se eu estivesse lá no céu, muito alto, porque eu senti o vento assim em mim. A salinha estava fechada, era um pouco abafado, como tinha muita gente, então era como eu senti uma brisa diferente. Eu senti como se eu estivesse bem alto e tivesse passado do teto. E eu aqui tava, que eu fiquei, meu Deus, que doideira é essa? Mas continuei orando. Senhor, eu quero mais, eu quero mais. E aí fiquei ali, e eu sentia, sabe, como se o povo estivesse tudo lá embaixo adorando, e eu estivesse bem alta, bem grande, bem grande. E o vento, eu continuei orando. De repente, veio no meu coração uma vontade. Naquela época eu não discernia ainda a voz do Espírito, mas veio uma vontade de colocar a mão na frente e de pegar numa pessoa. E aí eu fiz, né? Eu peguei, quando eu fiz assim, eu toquei numa jovem, era Mariana Aires, né? A irmã de Camila Aires, irmã da nossa pastora Camila. E quando eu toquei nela, gente, eu comecei a falar coisas que a minha mente não estava produzindo. E foi muito louco. Porque eu comecei a dizer, você é minha, eu te escolhi, eu te separei. E eu comecei a profetizar na vida dela. Mas eu profetizava com a minha boca, mas a minha mente não acompanhava o raciocínio. A minha mente ficava, eu tô ficando doida. O que é isso? Que danada é isso? Porque na minha cabeça, batismo com o Espírito Santo era só falar em línguas. Eu fiquei meio que naquela situação, comecei a dizer a ela que ela era do Senhor, comecei a revelar muita coisa, né, sobre ela, e eu lembro dela ficar muito impactada, dela chorar muito, e de eu dizer que eu sou o leão da tribo de Judá, e eu rujo pela sua vida. Gente, pra quem nunca, eu não tinha nem ouvido nunca isso, eu nunca tinha visto assim, a não ser aquela experiência que eu contei lá, quando eu era criança, que eu vi minha tia profetizar, eu não tinha mais visto isso, né? Eu não tinha vivência com isso. E quando eu comecei a dizer aquilo, a minha mente ficava, o que é que eu tô falando? Era muito louca. A mente pensava uma coisa, a boca falava outra. E eu lembro quando eu acabei ali, eu fui pra pessoa do lado. E eu comecei também. E quando eu acabei ali, eu olhei pra outra pessoa e deu vontade de orar por ela também. E eu fui. E assim, nessa noite, eu profetizei para a vida de 3 pessoas. Quando acabou tudo aquilo, eu cheguei pro apóstolo e disse, o que é que aconteceu comigo? O que é que aconteceu? Porque eu não sentia o meu corpo tremia todo por dentro. Eu disse, pastor, por favor, o que é que aconteceu? Eu pensava numa coisa, a minha boca falava outra. E aí ele me abraçou, né, com aquele jeito dele, simples e profundo. Ele disse, minha filha, você foi batizada com o dom da profecia. Gente, aquilo pra mim foi
uau, o que é isso? Vamos procurar saber. Porque eu não sabia. E cheguei em casa, eu lembro que eu fiquei assim, eu sabia que era uma coisa muito boa, aí eu fui pesquisar, e comecei a ver gente que profetizava, comecei a ver os pais da profecia, né, os antigos, e eu fiquei apaixonada, eu disse, eu quero isso de novo, quando é que isso vai acontecer de novo? E assim, foi se passando. E eu digo assim, que é como se fosse um caminho das pedras, certo? Quando você vai para um lugar e que você vai a primeira vez, você vai meio que sendo guiado pelo GPS, né? Mas você está meio que perdido. Depois aquilo fica natural. Então hoje se me mandar ir para algum lugar que eu já sei, eu já pego o carro e vou. Mas no início não. No início era meio difícil. Então hoje eu fluo em profecia, mas no início eu ficava meio que tipo, como é que eu vou achar esse caminho de novo? Como é que eu vou achar esse caminho de novo? Mas ali eu tinha sido incendiada por um desejo assim genuíno de buscar mais do Espírito Santo. E eu lembro que nessa época a gente estava passando por um avivamento muito grande na nossa igreja. E a gente tinha muita programação. E a gente queria Jesus. E eu lembro que a gente fez 7 sábados de louvor e adoração. Ainda lembro, nessa época a pastora Tawane e o pastor Douglas chegaram na nossa igreja bem nessa época. E a nossa igreja era aquela tendinha perto da praia e tal, mas a gente se reunia ali para adorar, para louvar, para buscar. E nessa época o Senhor ele começou a nos dar muitas experiências. E como eu disse, nós tínhamos contato com o pastor Levi, que era alguém que foi meio que um professor da gente na época. E ali eu comecei a entender que o Senhor, ele ia me dando mensagens aqui na minha mente. E quando eu falasse, né, quando eu permitia que ele falar aquilo, aquela mensagem, ele ia falando através de mim. E assim eu comecei a experimentar, a dar passos de fé. Porque de verdade, gente, para quem está começando no dom da profecia, parece loucura, porque não faz sentido para você. Vem assim a mensagem, tipo, vai naquela pessoa e fala. E às vezes o Senhor, hoje em dia, né, o Senhor já vai ali. E aí eu vou na ousadia, quando chega lá ele me dá. E ele faz isso muito comigo, viu? Acho que é para ele ver. Eu acho que ele fica testando, deixa eu ver se ele é obediente mesmo. Então já teve várias vezes o Senhor dizer assim, vai lá. E eu dizia, Senhor, eu vou para dizer o quê? Vá. Quando você chegar eu digo. E eu ir. Mas assim, no início, não é nada fácil. No início você fica pensando que é coisa da sua cabeça, né? No início. E eu buscava muito o Espírito Santo, porque eu não queria errar. E eu buscava, e eu pedia muito, eu dizia, Espírito Santo, não me deixa errar, não me deixa errar. E quando a gente ia para a vigília, quando a gente ia para algum momento assim, que ele me comissionava a orar, e geralmente eu começava orando pela pessoa, e depois a revelação vinha. Então quando ele dizia, vá orar por aquela pessoa, eu ia movida em amor. Eu ia ali para entregar uma oração para aquela pessoa. Eu não estava interessada se Deus ia me usar, se não ia, se ia ser específico, se não ia. Eu ia no genuíno desejo de abençoar aquela pessoa com a oração. E quando eu chegava lá e eu começava a orar, o Senhor começava a me dar a revelação e eu começava a ver a vida da pessoa, né? Assim ainda é hoje. Eu tenho um raio-x da vida da pessoa. Então, quando eu começo a entregar algo, o Senhor ele me dá clareza do fato, né? Eu não tenho dúvida. Quando eu vou profetizar sobre a vida de alguém, eu não tenho dúvida de coisas profundas e íntimas da vida da pessoa. E o Senhor ele me dá realmente a revelação. Tem certos momentos que eu vou profetizar que o Senhor ele me dá a visão do que ele quer que eu fale. Ele me dá o cheiro, ele me dá o sabor do que quer que eu fale, né? Então, quando eu tô ali orando pelaquela pessoa, de fato, eu sinto tudo. Então, é muito palpável hoje para mim, mas quando eu comecei não era assim. Hoje eu já sou experimentada, né? Isso que eu tô contando a vocês, eu acho que foi em 2007, né? Meu batismo no Espírito, acho que foi em 2007 para 2008, por aí. E assim eu fui batizada com profecia. E eu comecei a fluir. Só que a gente tava numa pegada, numa vibe de todo mundo buscar muito, né? Pastor Douglas com pastora Tawane chegaram para acrescentar esse fogo. E eu lembro que eu via todo mundo orando em línguas. E eu ficava pensando assim, eu também quero orar em línguas. Porque, né, todo mundo ora. E o orar em línguas é a única arma que serve para o seu próprio benefício, né? Então eu ficava pensando assim, o orar em línguas é como se fosse o cantil do soldado, né? É onde que ele leva aquela aguinha para se refrescar. E eu ficava o tempo todo, eu queria orar em línguas. Aí eu queria orar em línguas. E aí a gente tava naquela de vigília, de busca, de derramar do Espírito Santo. E eu ficava o tempo todo focada nisso. Eu
eu quero, Senhor, né, derrama, eu quero orar em línguas, eu quero orar. E eu lembro que nessa história a gente teve uma vigília pré-metanoia e eu fui para essa vigília, geralmente as vigílias são uma bênção, né? E eu fui para essa vigília. Eu lembro que o pastor Douglas estava lá, foi na igreja mesmo. Vou pegar água ali pra mim? Aproveita que tu tá aqui. E aí eu lembro que nessa vigília eu fiquei, Espírito Santo, tu não vai me deixar ir para esse metanoia sem eu experimentar o batismo em línguas. Tu não vai fazer isso comigo. E aí eu ficava, né? Clamando, pedindo o batismo em línguas, porque já fazia tempo que eu profetizava, já fluía no dom da profecia sem falar em línguas, viu, gente? E eu ficava tipo assim, Espírito Santo, me dá, insistindo e batendo, pedindo, porque a palavra de Deus diz que a gente deve pedir, viu? Pedir os dons, não tenha vergonha não. Agora lembre, dom é pra missão. Então se você pedir o dom, não pode arregar não, viu? Botou a mão no arado, não olhe pra trás. Porque quando o Senhor derramar o dom, é pra você servir com ímpeto. E eu pedindo, Senhor, eu quero meu cantinho. Eu quero orar em línguas, eu quero orar em línguas. E eu lembro que nesse dia o pastor Douglas estava lá orando, né, naquele fogo, ele disse, vem aqui à frente, quem quiser. Eu me ajoelhei. Lá na igreja do Bessa, quem lembra? Tinha um batentinho assim, antes de subir pro altar. E eu me ajoelhei ali. E eu quero, Senhor, eu quero orar em línguas. Eu quero orar em línguas. Mas eu fixei no orar em línguas. Quando, na verdade, você tem que pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, me dá o dom, me dá os dons que o Senhor deseja, me dá os dons que o Senhor deseja. Eis-me aqui, eu quero fazer tua obra, eu quero fazer tua missão. Derrama sobre mim. Quanto mais você busca o Espírito Santo, mais, vamos dizer assim, você fica sensível a receber o dom que ele deseja para você, né? Que ele vai dar e ele vai te dar como apraz, né? A ele. Ele que escolhe. E ali eu tava chorando e pedindo e clamando, gente. E aí no meio daquela oração, o pastor Douglas foi tomado. E tome a falar em línguas. De repente, meus ouvidos foram destampados. Plof. Eu comecei a entender a oração dele. E ele orava e eu entendia o Senhor falando aqui comigo. Minha filha, eu dou o dom que eu quiser. Olha aí você. Você acaba de ser batizado com interpretação de línguas. Porque eu dou o dom que eu quero. Gente, eu não chorava feito gente não, eu chorava, porque eu dizia, Senhor, então me dê o que o Senhor quiser. E ali eu recebi o meu segundo dom, que foi interpretação de línguas. Eu não era batizada em línguas, e eu interpretei aquelas línguas. E foi tão lindo, porque eu tive outras experiências de interpretação de língua, inclusive no Primeiro Aviva. No Primeiro Aviva, pastora Tawane, pastor Luciano orou pela pastora Lua e pediu 2 mulheres para abraçar ela. E foi eu e pastora Tawane. E quando a gente se abraçou a pastora Lua, pastora Tawane começou a falar em línguas e eu interpretei tudo, que o Senhor, aquela oração era para mim, né? Mandando eu cuidar da pastora Lua. Tipo, ninguém tava entendendo nada. Pastora Tawane orando em línguas com toda gota, eu chorando do outro lado porque eu tava entendendo tudo. Então ali eu tive... eu tive experiências de interpretar línguas, mas eu ainda não tinha sido batizada em línguas. E passa-se o tempo, né? E eu vou pontuar só algumas experiências bem marcantes, né? Porque são muitas, gente. Se eu fosse lembrar aqui de tantas, né? De tantas. São tantas experiências lindas com o Espírito Santo, mas eu vou pontuando só algumas, principalmente as que eu lembro quando eu recebi o dom, certo? E ali eu fui batizada com interpretação. O dia que eu fui batizada em línguas foi um dia muito lindo, muito especial. Porque passou-se o tempo, né? Eu já profetizava, eu já tinha o dom, que hoje eu entendo que eu já tinha o dom da revelação. O Senhor, ele me revelava, né? Porque tem a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. O Senhor, ele já me revelava muita coisa. Eu já caminhava de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, né, do dom da profecia, já trilhava bem por esse caminho, mas não orava em línguas ainda. E eu lembro que como passou-se, a gente já estava com a igreja, o templozinho já estava pronto lá atrás, lá no Bessa, né, porque tudo começou quando a igreja era lá na frente ainda, mas já estava tudo pronto lá atrás, a gente já tinha caminhado anos-luz, e é um belo dia, a gente nesse fogo de buscar o Espírito, gente, porque a nossa igreja, quando
a gente começou esse processo de avivamento lá atrás, eu acho que foi 2007 para 2008, a gente não parou mais de buscar. A gente queria mais, a gente queria mais, a gente queria mais. A gente ficou assim apaixonado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pegou todos nós, né? Pegou o apóstolo, pegou a mim, meu esposo e todos os outros. E a gente queria mais. E todo mundo que chegava na Saúl Luiz já começava a experimentar isso. Teve uma época que a gente... E eu lembrei dessa experiência agora, eu vou até compartilhar. Teve uma época que a gente tava, os caçadores de demônio, nunca vi como era aquilo. Tinha um culto, cai alguém demoniado, ia lá. Eu e pastor Romulo, ou eu e meu marido, e a gente ia lá expulsar aquele demônio, e ali a gente ia ganhando experiências em batalha espiritual. Também, né, eu tenho discernimento de espíritos, e eu pegava fácil, digamos assim, eu pegava fácil o domínio daquele jogo. Quando o demônio se manifestava, o Senhor já me dava direcionamento do que era, de onde tinha vindo, né? Como tinha vindo. Eu lembro de uma vez de uma moça, por exemplo, que na hora que ela caiu possessa, eu já tive discernimento que era um espírito que tinha entrado na vida dela por meio de um aborto que ela tinha feito. Então, eu já fui automaticamente no útero dela, já comecei a repreender, né? E comecei a liberar palavras de comando. Então, tudo isso ainda não tinha sido batizado em línguas, viu? Já fluía nesse dom de revelação, de discernimento de espírito. E teve uma época que a gente ficava assim, tipo, todo culto a gente cai alguém demoniado. Todo culto. E eu vejo que era o treinamento do Senhor, né? Era o bope de Jeová, nos treinando, porque grandes coisas Ele queria no nosso ministério, na nossa vida, né? E eu lembro bem de várias vezes o apóstolo, na época era apenas pastor, né? Hoje nosso apóstolo me ligar: ei, tá fazendo o que hoje de tarde? Vamos ali resolver uma bronca. E a gente ir na casa das pessoas, né? A gente ir fazer processo de libertação, de levar uma palavra de vida, uma palavra de bênção. Tudo isso motivado, gente, pelo amor, certo? E no final da live eu vou fechar com chave de ouro. Calma que já eu vou falar disso. Mas eu lembro que a gente tinha muitas experiências. E aí um belo dia, e como eu disse, a gente tava tudo apaixonado. Aí um belo dia a gente foi ter uma reunião administrativa, uma reunião com os diáconos. E nessa reunião, vamos começar a reunião, fez um círculo, como qualquer uma outra reunião, né? E o apóstolo Romulo olhou para mim e falou assim: tu pode orar aí pra gente começar a reunião? Como que é uma oração de começo de reunião, gente? Ô Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, abençoa nossa reunião, traz... E eu ia fazer essa oração. Não tinha louvor, não tinha nada, zero. Era uma oração para começar uma reunião. Todos sentados assim em círculo. E aí eu comecei ali: Senhor, muito obrigado por essa noite, que o Senhor venha aqui, Pai, nos direciona nessa reunião. Gente, eu comecei a falar em línguas. O mais engraçado é que a maioria de quem estava ali não sabia que eu ainda não falava em línguas. Então ficou todo mundo meio que assim: oxi, ela já entrou no manto, no mistério, tô entendendo nada. Eu não conseguia parar aquilo. Eu só orava em línguas. E eu olhei pro pastor assim, ele viu que eu tava meio que... O que é isso? Eu me levantei da roda e fui lá pro altar. Fiquei lá orando em línguas e ele conduziu o restante da oração. Eu sei que, enfim, essa reunião foi uma bênção. O fogo desceu, mas eu começava... Eu não sabia como parar, gente, a minha mente se alegrava, porque eu dizia: Jesus, é verdade, existe mesmo. Porque é muito louco, né? Quem já fala em línguas aqui sabe como é louco e como é delicioso, como afaga a nossa alma. E ali eu passei cerca de, eu acho que uns 20 minutos, gente, só orando, eu não sabia parar. Se eu me calasse, parava, mas se eu fosse falar, não era essa língua não, a minha primeira língua era diferente. E aí eu orava em línguas. E ali eu recebi o meu batismo, né? Quando acabou a reunião, eu cheguei e disse: pastor, eu fui batizado. Ele: oxente, tu não tinha se batizado em língua? Eu digo: não, fui hoje. E ali eu comecei a viver, né? A maravilha que é orar em língua, gente. Porque é uma ferramenta, é uma arma, sabe? É um cantil que a gente precisa beber dessa água todo dia. Foi dali que eu comecei a experimentar a maravilhosa unção do falar em línguas, né? Porque é o único dom que é para você mesmo. O único dom que é para você, né? E como foi especial aquele dia.
Logo em seguida, eu colei logo em quem já tinha mais experiência, a pastora Tawane. Comecei a conversar com ela, eu queria saber das experiências dela. Mas a oração de línguas, ela passou a ser figura carimbada na minha vida. Todos os dias eu oro em línguas. Todos os dias eu oro em línguas. Repito isso para você entender como é uma ferramenta de tanto valor, porque é o que me mantém, é o que me fortalece. E antes eu ficava pensando assim, quando é que vai ter um culto do fogo para orar em línguas? Porque eu ainda não entendia que a oração de línguas é igual ao inglês, né? Inglês, quem sabe falar inglês? A hora que quer falar inglês, fala, não é? Não é assim? Pronto. Quando eu compreendi que era uma oração, que era uma língua que eu tinha, que morava dentro de mim, que eu sabia falar, e que eu podia falar a hora que eu quisesse, e que eu podia orar a hora que eu quisesse, era a oração perfeita, gente, eu comecei a utilizar todos os dias. Então, se você está aqui nessa live, você ainda não foi batizado em línguas, peça. E se você já foi batizado em línguas, use, meu amigo, porque é uma bênção. E eu passei a usar a oração em línguas, sabe? E como eu disse, todos os dias eu oro em línguas. Vou tomar banho, eu oro em línguas. Eu lavo os pratos, eu oro em línguas. Eu acordo, né? Eu já disse nas minhas devocionais. É uma prática minha passar pelo menos a primeira hora da minha devocional orando em línguas. Boto um louvorzinho e fico lá. E cantaradassori, cantarabaxeira, baraiá. Orando em línguas. E você pode perguntar, pastora, é uma dúvida que muita gente tem. A língua é igual a todo mundo? Não. Cada pessoa ela vai ter a sua língua. Tem línguas que se parecem muito, né? Meu marido, eu interpreto línguas, gente, mas eu não interpreto línguas na sua totalidade. Eu não tenho meu ouvido 100% aberto para ouvir enquanto as pessoas estão orando em línguas, eu ouvir. Não. Eu interpreto quando é direcional. Quando é uma interpretação direcional. Não sei quantos já viram eu fluir, por exemplo, do meu marido orar em línguas e eu ser a resposta, né? E eu traduzir para a igreja. Mas meu marido, ele tem um ouvido sensível para toda oração. Então, se tiver 10 pessoas aqui orando em línguas, ele está escutando das 10. E aí ele compartilha, dizendo, amor, a maioria é só glorificando a Deus. A maioria é só dizendo que ele é bondoso, que ele é bendito. Então, existem palavras, né, da oração em línguas que se parecem, né? O canta labachuri anda, né? Muita gente vai falar. Mas existem outros tipos de línguas. O Senhor, ele já me presenteou com outros tipos de línguas. Hoje, a língua que eu fluo não era a minha língua inicial, né? Hoje eu tenho uma oração de línguas que eu tenho total discernimento, que é uma oração de guerra, né? Eu tenho uma oração de línguas que eu tenho total discernimento, que é uma oração de cura. Então, isso a gente vai aprendendo, são experiências que a gente vai tendo com o Espírito Santo. E ali eu fui batizada com a oração em línguas. E eu tenho outra experiência, para mim, muito sobrenatural, que foi o dom da visão. Eu não me lembro se foi esse dia que eu fui batizada com o dom de visão. Mas eu me lembro exatamente dessa experiência que eu queria compartilhar com vocês, porque foi uma experiência muito marcante na minha vida. Oi, filha. Oi. Dá pra lá com a mãe que tá na live. Graças a Deus. Liga. Pronto. Vai lá. Obrigada, papai. Beijo. Tá certo. Vai ficar aqui. Vai escutar. Tá certo. Escutar sobre Fire. Essa experiência foi no Águas Purificadoras. Tava lá, né? O evento acontecendo e tal. E eu lembro que a gente começou, um dia à noite, a gente começou a fazer uma oração, estávamos todos de mão dada, assim. O ministro começou a tocar, e ele tocava, e eu orando em línguas normal. E naquele dia eu comecei a fazer uma oração em línguas diferente. Sabe, eu orava e eu sentia que era algo diferente. Eu sentia que era uma oração de guerra mesmo, né? Eu já sei que era uma oração de guerra, mas naquela época eu comecei a sentir uma coisa diferente, né? Fluindo de mim uma indignação, era uma indignação, e eu orava com muito fervor. E eu lembro que eu estava bem na frente do altar, e eu ergui assim os meus olhos, e naquele dia eu tive uma visão clara. Era um batalhão, era um exército de demônios. Não sei se você crê, amém. Se você não crê, eu peço para o Espírito Santo lhe dar uma experiência dessa. Nesse dia eu tive de forma clara, não foi uma percepção. Foi de forma clara. Eu vi, além do teto da chácara, eu vi aquele batalhão de demônios. Eles eram como morcegos, certo? E tinham uns pés assim como de galinha. E, ô filha, amor, chega. Liz, vai lá ficar com o papai, senão vai atrapalhar lá de mamãe. Fique só aí, tá certo. E aí,
eu via e eles eram como morcegos e os pés eram como de galinha. E eram muito feios, gente, era muito feio. E aí eram muitos, eles voavam assim em cima. E tinha um deles que era maior e ele tinha em um dos pés um bracelete dourado. E na minha percepção, era como se ele fosse o comandante, né? E de fato, depois eu fui conversar com o pastor Natanael e ele compartilhou que de fato era assim, né? Eu nunca tinha visto de forma tão clara. E ali eu comecei a orar, e eles estavam lá, eles não saíam de lá. E eu orava muito, e de repente eles começaram a ir, enquanto a igreja ia adorando e orando, eles começavam a se afastar, E eles iam indo, mas aquele grandão, ele ficou lá, e ele não saía de lá. E nessa hora, eu fiquei meio que é isso? E eu chamei o pastor Natanael, disse, pastor, eu tô vendo isso. E aqui em cima eu tô vendo um assim, com um bracelete dourado na perna. E aí ele disse assim, vai manifestar. E quem tava lá e viveu, viu, né? E houve uma possessão mesmo, e a gente começou a orar, e a gente começou a clamar. E eu via nitidamente aquele voando, e de repente, quando houve o processo de libertação, aquele demônio foi embora. E ali eu tive uma experiência muito marcante com o Espírito Santo, porque foi uma visão muito clara do que estava acontecendo ao redor. Quando a gente tem discernimento de espírito, gente, a gente tem uma sensação de visão. É difícil de explicar a vocês, mas é assim, é como se eu sei que tem uma cobra aqui, mas eu não estou vendo, mas eu sei que ela está aqui. Eu consigo, pelos olhos da fé, entender que ela está aqui, né? Mas nesse dia eu tive a visão, eu vi literalmente, né? Eu podia ver com detalhes. E depois que aquele foi embora, aquele demônio, eu via como uma chuva descendo cristalina, sabe? Uma chuva linda. E nesse dia, gente, não ficou um de pé. Todo mundo caiu no manto. Todo mundo caiu no manto. E aí eu vou compartilhar uma outra experiência, quando fala de cair no manto, que eu tive muito linda com o Espírito Santo. Todo mundo já viu alguém, ou já ouviu alguém, né? Que, fulaninho caiu. E nesse dia que eu tô dizendo que todo mundo caiu, eu não caí. E eu dizia, né? Eu e teve uns 3 gatos pingados que não caíram. E eu ficava cá comigo, por que todo mundo cai e eu não caio? Eu queria provar dessa experiência, né? Ai, que experiência diferente. Eu queria provar disso, e tal. E passou-se, tempos se passaram, e por aí vai, e a nossa caminhada, e tive filho. Gente, eu nunca tinha caído. Tive meus 2 meninos, nunca tinha caído no espírito. Eu quero vir cá, toca aqui, por favor, pra levar uma. Mas aí chegou uma conferência na nossa igreja com o pastor Davi Feijoli, né? Quantos lembram aqui, né? E naquele dia, eu fui muito impactada, assim, com um testemunho que estava acontecendo lá de adoção. E meu coração ficou, assim, tão impactado em amor por aquelas crianças e tal. E eu lembro que o pastor Davi Feijoli foi chamando as pessoas e foi aquela experiência sobrenatural, foi aquelas coisas lindas, maravilhosas. E eu cá comigo, eu queria. E aí eu lembro que, enquanto eu estava lá na frente acontecendo, eu fui sair do meu lugar e fui passar para um outro lado assim. E quando eu me levantei, que eu ia andando, lá do altar ele fez, você aí. Você. E apontou, só tinha eu. Tava saindo de um lugar para outro. Aí eu olhei assim e disse, eu. Quando eu fiz assim, gente, ele fez, receba. Minha gente. Eu caí feito uma pamonha. Eu caí, pof. Ali eu fiquei, né? E foi uma experiência muito linda. Porque quem já caiu assim no espírito, né? Sabe como é maravilhoso. E ali eu não consegui me mexer. E foi um momento tão sublime do Espírito Santo falar comigo. Sabe? Um momento que ele trouxe uma cura para o meu coração. Uma cura para o meu interior. E eu lembro da sensação maravilhosa que era estar ali. Eu não queria mais ir embora, gente. Eu queria que todo mundo fosse embora e me deixasse ali. Porque eu estava literalmente assim, descansada no espírito. Sabe? Eu tava descansando, não deu tempo nem de ninguém me segurar. Não tinha nem ninguém atrás de mim para me segurar. E eu descansei. E foi uma experiência também muito marcante na minha vida. Uma experiência que eu lembro bem. E essa conferência ficou muito marcada para mim. Muito. Acho que para muita gente, né? O pastor, o apóstolo não é, evangelista, Davi Feijoli, ele flui muito em cura. E eu fui curada ali, gente. Eu tive uma cura linda, né?
eu tinha uma compulsão alimentar, de fato. A minha vida toda eu fui gordinha, né? A minha vida toda eu fui cheinha, fui obesinha, mas eu tinha uma compulsão alimentar que era terrível. Eu comia de graça, eu comia pra comer. Eu comia porque queria comer. E eu lembro que teve um momento lá que ele começou a chamar as pessoas. E ele fez assim, quem quer uma bariátrica? Quem lembra de mim, né? Enorme. Eu acho que eu nunca compartilhei esse testemunho, primeira vez. E eu disse, eu corri. E ele começou a orar por mim. E quando ele orou por mim, eu caí lá. E quem já viu, né, como acontece, minha barriga se movia. E era literalmente, né? Naquela hora eu disse assim, é a minha cirurgia. Só que dali, eu entrei num lugar. É aí onde eu digo que foi a minha cura, né? Eu entrei num lugar, minha gente, que eu só fazia rir. Quem lembra aqui, por favor, não mangue da pastora mais. Eu ria copiosamente. Enquanto eu ria, ninguém entendia nada, mas eu entendia, porque o Espírito Santo falava comigo, enquanto você ri, eu estou curando as suas emoções. E a minha compulsão alimentar, eu já tratava com a minha psicóloga, porque estava ligado intimamente com as minhas emoções. As minhas emoções de angústia, de tristeza, você nunca ia ver estampado no meu rosto. Por quê? Porque eu descontava tudo na comida. Eu sempre fui uma pessoa pra cima, uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Mas as minhas frustrações, eu sempre levava pra comida. E aquelas risadas, olha, gente, aquelas gaitadas, né? Quem tava lá, lembra. Aquelas risadas, elas foram curando a minha alma. Ali eu estava sendo curada. Minha alma estava sendo curada. Enquanto eu ria, era como se fosse realmente uma dose, era um remédio, sabe? Para minhas emoções. E eu digo que a minha bariátrica, depois eu fiz a cirurgia mesmo, mas a minha bariátrica real aconteceu ali. Porque ali eu fui curada de uma compulsão alimentar que eu tinha. Ali eu fui curada na minha alma. Minha alma que, quando ficava triste e angustiada, corria para a comida, naquele momento ela estava sendo curada. E foi algo muito lindo e muito interessante, né? Quem eu abraçava era tomado em riso. Quem eu abraçava era tomado em riso, né? E eu lembro bem como foi, né? Quem estava lá viveu, foi muito lindo, né? Aquele derramar, aquele gozo, aquela alegria. E por que eu digo que ali a minha compulsão ela foi tratada? Porque, como eu disse a vocês, eu faço terapia desde muito, sei lá, desde 2011. E o ano que isso aconteceu foi um divisor na minha terapia, porque a minha psicóloga, ela começou a ver a minha mudança. E ela indicou a bariátrica para mim. Ela disse, olha, hoje eu vejo que você está curada da sua compulsão. Você já pensou em fazer uma bariátrica? E ali foi rápido para eu poder fazer a minha bariátrica, né? Porque quem faz bariátrica sabe, primeiro você precisa tratar aqui para depois fazer mesmo, né? E esse foi o meu processo. Eu fui curada primeiro de uma compulsão alimentar, para depois fazer a minha cirurgia mesmo. Então, realmente, lá atrás, né, naquele dia daquela conferência, eu tive uma experiência de cura com o Espírito Santo, enquanto eu dava aquelas risadas maravilhosas, né, por sinal. E aí, gente, se eu for lembrando de outras e outras experiências, são muitas, o dom que eu mais fluo é realmente o dom de profecia. Se for me perguntar dentro dos 5 ministérios, qual que eu me encaixo, de fato eu sou profeta, né? O profeta ele fala para o povo, para os conhecedores. Eu amo falar para quem já conhece Jesus. Eu sou essa pessoa mesmo, não sou evangelista. Eu me esforço para ser evangelista, né? Mas eu amo falar para crente, eu amo mostrar o caminho, eu amo ser profeta, né? É onde eu mais fluo, o dom de profecia. Eu lembro de muitas experiências que eu tive e é bom a gente falar sobre isso porque pastor Luciano Subirá, ele até fala sobre isso. Parece que é algo tão sobrenatural, tão extraordinário. Mas para mim, que sou a portadora da profecia, às vezes parece uma coisa, meu Deus, isso vai fazer nenhum sentido, mas eu vou lá entregar. Eu vou lá fazer. E para outra pessoa é algo sobrenatural. E eu lembro quantas e quantas vezes o Senhor, ele me leva a orar por pessoas e na minha cabeça ele vai me dando as instruções, ele vai me dando e eu fico pensando, meu Deus, não tá fazendo muito sentido não, mas vamos embora. Eu lembro recentemente que eu fui orar para uma pessoa e veio a palavra aborto. E eu perguntei a ela se ela já tinha abortado. E ela disse, não.
Mas aí eu comecei a orar de novo, e aí deu de novo, aborto. E aí, quando não é no natural, hoje em dia eu já tenho essa percepção de saber, se não é um aborto natural, então é um aborto espiritual. E aí eu cheguei para ela e eu perguntei, a sua vida tem muito histórico de você começa e não consegue ir para frente, você começa e dá errado, você começa e desiste. Ou seja, você tem uma recorrência de abortos nos seus sonhos e tal. E a pessoa, tenho. E ali o Senhor começou a me dar a revelação, né? Então, às vezes, não faz muito sentido na hora, mas eu obedeço, né? Se o Senhor disser, e eu sempre conto esse testemunho, se o Senhor disser, olha, vai ali, diga bolinha amarela para aquela pessoa, eu vou lá e vou dizer, gente, mesmo que eu pago mico por ele. Oi, querida, tudo bem? Faz algum sentido para você, bolinha amarela? Faz não? Então tá, vou orar ali no meu lugar. Lembrei de um testemunho ótimo sobre isso. Mas eu lembrei que, e o Senhor já me disse isso, que Ele me usa porque Ele ama a minha ousadia. E eu não tenho vergonha de passar vergonha pelo Senhor. Gente, nenhuma vergonha, nenhuma. Sabe? Eu acho que Ele apostou em mim porque Ele disse assim, essa aí vale a pena, vai. Vai falar bolinha amarela. Ele sabe que eu vou falar bolinha amarela. Eu não tenho medo, sabe? Eu me lanço mesmo porque é tão gratificante quando você é usado na vida de alguém e que você vê aquela pessoa se romper. Você vê que através daquela atitude ali, daquele sobrenatural, a pessoa rompe, a pessoa vai viver algo novo na vida dela. Gente, isso é tão gratificante. Isso me faz ser ousada, sabe? Isso me faz ir mesmo. E eu lembrei agora de uma situação. Eu fui orar para um irmão uma vez, era uma vigília de metanoia também. E aí o Senhor ministrava no meu coração, olha, ela tá assim, sem sentir a minha presença, ela tá assim meio para baixo, meio angustiada, porque ela tá tomando um remédio que ela não deveria tomar. Aí eu associei, né? A pessoa tá triste, tá angustiada, eu percebi que ela tava assim. Ela não tava conseguindo se conectar ao céu. Aí eu digo, ela tá tomando algum remédio antidepressivo e que ela não precisa. Eu vou lá entregar o recado. Cheguei. Oi, irmã, tudo bem? Rafa, quem conhece, né? Lá da nossa igreja. Oi, Rafa, tudo bom? Rafa, tu tá tomando algum remédio de antidepressivo? Não, pastora. Nada assim, um remédio nessa área assim, que deixa você um pouco insensível e tal. Não. Amém. Vou ali orar. Voltei pro meu lugar. Orei. O Senhor dizia, ela tá assim tomando um remédio que ela não deveria tomar. Aí, às vezes, gente, o meu lado natural quer interpretar o negócio, né? Quando, na verdade, era só eu chegar pra ela e dizer, querida, você tá tomando algum remédio? Qual é o remédio que você tá tomando? Pronto, não é pra você tomar isso. Aí eu tava interpretando, né? Do jeito que eu imaginava. Cheguei lá de novo. Ô, querida, se não é contigo, então é alguém próximo. Não encaixa, não, essa história. Um remédio de depressão, um remédio que rouba a tua conexão com o Senhor. Nada, nem no teu pai, tua mãe, ninguém tá tomando isso, porque tem algum recado pra você com relação ao remédio. E aí, voltar, ela, não. Pronto, Jesus, aleluia, mas Jesus sabe que eu topo tudo, né? E aí, na terceira vez, de novo, vai lá e pergunta a ela do remédio. Diga assim, qual é o remédio que você tá tomando? Digo, pronto, ficou mais fácil. Aí fui lá, segui. Querida, deixa eu te explicar, o Senhor tá me mostrando aqui que tu tá tomando um remédio que tu não devia tomar. E esse remédio que tu tá tomando tá te impedindo de ter uma conexão com o céu. E, gente, quando eu disse isso, aí fez sentido. Aí ela botou-se a chorar. É verdade. Ela tomava um remédio na época porque para o cabelo dela, que ela queria ter um cabelo longo, grande, bonito. E ela tomava esse cabelo, ela tomava esse remédio para fortalecer o cabelo, para o cabelo ficar bem grande e bonito. E ali o Senhor pôde tratar ela e dizer que ela era amada do jeito que ela era especial, que ela era linda, que o Senhor a amava, que ela não precisava de nada daquilo, que era tudo besteira, que ela precisava realmente ter a identidade dela restaurada. Gente, foi uma coisa linda com o Senhor. Mas eu lembro desse dia, dessa experiência. E eu poderia ter desistido ali. Quando ela disse o primeiro não, eu poderia ter dito, não, foi na minha cabeça, vou nada, vou mais não. Mas o Senhor, Ele sabe que pode contar comigo, né? Que eu sou muito doida por Jesus. Então, às vezes, Ele me dá umas coisas muito loucas. Eu vou lá e falo. Me dá eu vou lá e falo. E desse jeito tem inspirado muitas pessoas a serem ousadas também. Ousadia é meu sobrenome. Eu amo ser ousada. Para o Senhor, principalmente. Porque eu penso, quando era lá no mundo, a gente fazia cada loucura, né? Para as coisas do mundo, por que não para Jesus? E eu quero até te estimular isso, viu? E eu lembro dessa experiência sobrenatural. E aí, eu quero dizer, gente, do último Metanoia.
Ai, o último Metaman, por favor. Vivi, linda, fique aí, não saia não. Thay, todos vocês que participaram do último Metanoia. O último Metanoia foi Vortex. Foi lindo, né? Sim, gente, eu já tive experiências com dom de cura. De verdade, eu não acho que eu fluo no dom de cura. Eu acho que o Senhor me usa em cura, né? Pela fé. Mas já tive outras experiências com cura, com discernimento, com visão, né? Não tenho visão aberta, mas tem certos momentos que o Senhor me dá, sim, visão aberta, né? E, enfim, chega a nós no último Metanoia. O último Metanoia foi um presente de Deus para as nossas vidas. A salinha de oração, gente, não cabia a gente. Se uma ajoelhasse, a outra tinha que ficar em pé. Eu lembro de um momento lá, que eu toquei na irmã que estava ajoelhada e disse, ô querida, tu não quer levantar agora para eu poder me ajoelhar, não? Porque tá nessa conexão de tanta gente que está na salinha de oração. Foi forte. E eu tive muitas experiências lindas ali na salinha de oração. Eu e as meninas, né, que estão aqui. E eu queria finalizar esses últimos 10 minutos dizendo a vocês a maior experiência com o Espírito Santo que eu vivi na minha vida. 10 minutos não dá para contar, porque foi a melhor experiência que mudou minha vida do Metanoia para cá. Mas eu fico perguntando como é que eu vivi sem essa experiência. Eu estava lá no Metanoia e o Senhor já tinha me pedido um jejum de palavras e eu estava bem no meu cantinho e eu estava pedindo ao Senhor para viver algo novo. E esse Metanoia, quem participou viu que foi algo palpável, estava palpável, a unção, a presença. E aí na minha palestra eu palestrei e eu já sentia, né, como Deus ele ia se manifestar ali de maneira sobrenatural. E assim foi, né, depois da minha palestra eu chamei as intercessoras e a gente começou a orar pelas vidas. E naquele momento o Senhor me levou para orar por uma pessoa. E na hora que eu comecei a orar por essa pessoa, o Senhor me deu a revelação da vida da pessoa, né, como é de normal. Mas o Senhor começou a me dar um amor muito grande por essa pessoa. E era um amor que, assim, quem tem filho aqui sabe, né? A gente olha pro nosso filho e a gente ama, que dói. Eu costumo dizer isso, aquele amor que dói. E eu amava aquela pessoa com um amor que não vinha de mim, porque eu não conheço aquela pessoa. Eu sei, né? Nunca vi essa pessoa. Quer dizer, vi ali no Metanoia, né? Mas era um amor tão real. Era um negócio que doía dentro de mim. E eu começava a orar pelaquela pessoa e o Senhor começava a derramar aquele amor que eu não estava entendendo nada. Mas amém, né? E eu digo, Jesus, que experiência é essa? Que eu nunca tive. Mas, gente, chegou uma hora que era um amor tão grande que o meu corpo, ele não tinha mais estrutura. Todos os meus músculos, eles tremiam. Eu sentia as minhas forças literalmente irem embora. Sabe o que é você correr uma maratona? Eu nunca corri, não. Eu tenho certeza que naquele pedacinho de tempo eu corri essa maratona. E eu sentia aquele amor avassalador pela vida da pessoa. E amém. E eu orava. E teve um momento que foi tão intenso, o processo que a gente estava vivendo ali, e eu orando pela vida dela, que o Espírito Santo falou comigo assim, pare e dê ordem para que pare nela, porque é muito forte, vocês não vão aguentar. Gente, tem noção? O que é isso? É o Espírito Santo. É o nosso Deus. Mas ele é tão grande, o poder dele é tão grande, que tem hora que o nosso corpo não aguenta. Ai, como é lindo pensar nisso. E teve uma hora que o Senhor disse assim, dê ordem para parar, porque você não vai aguentar. Gente, quando eu lembro disso, eu quero viver todo dia. E eu dei ordem. Eu digo, Senhor, vem agora. Não, eu disse assim, Espírito Santo, nos acalma. Essa foi a minha oração. Porque eu não conseguia mais tomar conta daquele amor. E ela se acalmou ali, eu me acalmei também. E eu fui orar para outras pessoas, mas eu não conseguia. E, enfim, e vivi aquele momento. E logo em seguida o Senhor pediu para orar por ela, para que ela fluísse em línguas. E ela foi batizada em línguas, né? Uma coisa linda. O Senhor me deu a revelação do processo rápido que o Senhor tinha para fazer na vida daquela pessoa. Mas aquela sensação daquele amor foi algo muito palpável e diferenciado. E passou-se. E quem já fez metanoia sabe, né? Depois que passa a minha ministração do Espírito Santo, vem um outro momento bem especial. E eu fiquei ali no meu cantinho, e com elas acontecendo aquele momento especial, gente, o Senhor começou a conversar comigo. Só tinha um louvorzinho lá, e eu bem no cantinho, conduzindo aquele momento, elas lá no momento, e eu bem no meu cantinho. Quem me conhece aqui sabe. Quem aqui já me viu chorar de soluçar? Acho que conto nos dedos. Eu sou durona, gente. Eu sou dura na queda, pra chorar. Mas nesse momento,
eu me debrucei naquela escadinha do altar lá na chácara. E eu chorava de soluçar. Porque Deus dizia para mim assim: minha filha, você hoje recebeu o batismo de amor. Gente, aquela experiência que eu tive foi o caminho mais excelente que Paulo fala em 1 Coríntios 13. E se você me perguntasse hoje se eu queria trocar todas as minhas experiências com o Espírito Santo só por aquele batismo de amor, eu ia te dizer que eu trocaria 20 vezes de todas essas experiências que eu compartilhei aqui nessa live. Existe um caminho mais excelente. O batismo de amor. Minha voz não vai sair mais. O batismo de amor é a maior experiência que você tem com o Espírito Santo. Naquela manhã, naquela tarde, na verdade, o Senhor, Ele me batizou com o batismo de amor. Naquela tarde eu fui presenteada com esse caminho mais excelente. E eu digo todos os dias, de lá pra cá, eu digo todos os dias ao Senhor: meu Deus, eu trocaria todas as experiências avassaladoras que eu já tive contigo só pelaquela experiência, só pelaquele momento, de novo e de novo e de novo. E é um amor tão grande, gente. E o Senhor dizia: minha filha, esse amor que você sentiu é o meu amor pelas vidas. Esse amor que você sentiu é o amor que eu sinto por você. Esse amor que você está sentindo aí no seu coração. Gente, eu amava aquelas pessoas. E de lá pra cá, minha vida ela foi transformada. De verdade. Eu agradeço tanto a Deus porque foi bem nesse tempo, né, que a gente entrou na quarentena. E foi ótimo para eu poder viver na maior intensidade que eu tenho vivido nos últimos tempos de amar pessoas. Eu tenho amado pessoas. Aquele amor que dói. E naquela experiência ali, né, eu ganhei mais uma filha linda. Não sei nem se ela tá aqui mais. Bicha sem vergonha. Foi-se embora. Depois eu mando essa live pra ela. Mas eu não só ganhei ela, né? Eu ganhei outras filhas em amor que o Senhor tem me dado. E eu queria finalizar essa live falando sobre isso, gente. Existe um caminho mais excelente. E o caminho mais excelente é o caminho do amor. O batismo em amor é a maior experiência que você pode ter na sua vida. É amor de mãe. Ela tá aí, a minha linda Vivi. Ela foi essa mulher usada nesse processo para o Senhor me dar esse batismo de amor, né? Foi a vida dela que o Senhor usou para me dar a minha maior experiência com Ele. Por isso que eu te amo, nega véia. E amo todas as outras, viu? Que estão aqui, minhas discípulas. Eu passei a olhar todas vocês com um olhar diferente. Eu passei a olhar as pessoas com um olhar diferente. Eu passei a amar as pessoas de maneira diferente. Eu passei a me sentir responsável pelas pessoas de maneira diferente. E, gente, minha live vai acabar, mas eu queria dizer a vocês que busquem os dons. Mas nunca deixem de buscar. Todas as vezes, busquem o caminho mais excelente, que é o batismo de amor. É algo extraordinário. É algo avassalador. É algo que não tem como você explicar. Sabe? Ah, meu Deus, eu tenho tantos outros testemunhos de lá pra cá, né? A pastora Juliana tem me ajudado muito. Eu digo que ela é a pastora do amorzinho. E às vezes eu ligo pra ela e digo: Ju, o que é isso que tá acontecendo? Eu durmo e acordo pensando no povo. Eu durmo e acordo pensando, né? E amando, e me preocupando, e querendo trazer a pessoa pra morar na minha casa. Eu quero botar todo mundo no meu colo, dizendo: meu filho, não vai embora não, fica aqui que eu vou cuidar de você. Mas é isso, gente. O Espírito Santo, ele é muito real. O Espírito Santo, ele é isso, né? E eu quero finalizar dizendo que existe um caminho mais excelente. E quero amar vocês. Tá acabando, 30 segundos. Eu não vou poder emendar não, porque eu tenho um testemunho agora. Mas eu prometo voltar, trazendo mais experiência com o Espírito Santo, certo?
Um beijo, vou deixar salva a live. Vou deixar salva. Eu chorando, pra vocês mangarem de mim. Um beijo. Eu amo todos. Busquem o caminho mais excelente. Beijo, beijo. Tchau.